Olá, seja bem-vindo ao Universo Tecnológico. Nós estamos mais uma vez pedindo licença para entrar na sua casa. Hoje, mais um tema interessante aqui no nosso programa. Nós vamos falar como funcionam os radares e os semáforos da nossa cidade. Tem aí um sistema inteligente. Você vai entender um pouco mais com o Wilson Silva, que já chegou aqui, está no nosso estúdio se preparando para a entrevista. Tem quadro de notícia com a Caroline Guzzo, tem quadro Como Fazer. Hoje você vai identificar, vai saber que aqui em Votuporanga, assim como em outras cidades, você consegue diagnosticar onde tem cada semáforo instalado no nosso município. Então, já que o programa está começando, vou chamar ela que já está posicionada e tem notícias pra gente. Caroline Guzzo, é com você. Olá, Wender, e eu trouxe mais notícias para você, pessoal aí de casa. Estúdio de vídeo Paramount irá oferecer locação de quase 500 filmes para o YouTube. O mercado de locação online vem crescendo e o YouTube anunciou no mês de abril uma parceria para a locação de filmes com a Paramount Pictures. Os usuários dos Estados Unidos e Canadá poderão alugar filmes a partir de $5, ou seja, cerca de R$ 9,00, pelo YouTube ou no Google Play. Serão oferecidos para locação quase 500 títulos da Paramount e estará todos disponíveis no YouTube. Uma outra notícia é que agora vai existir óculos que irá tirar foto, gravar vídeo e acessar a internet. Vocês não entenderam? Pois bem, além da conexão à internet nos nossos celulares, a evolução das TVs inteligentes, em breve será lançado pelo Google X os óculos inteligentes. É um produto que está sendo elaborado. Segundo o The New York Times, os óculos ainda não têm previsão de chegar ao mercado. Porém, o Google deve testá-lo nas ruas dos Estados Unidos este ano. As informações que temos é que as lentes dos óculos permitirão ao usuário enviar e receber mensagem do comando de voz e também terá uma câmera embutida para gravar e tirar fotos. Incrível! E aí, Wender, você vai querer óculos desses quando chegar no Brasil? Com certeza, Carol, a cada nova tecnologia que surge, a gente vai se adaptando. Mas agora nós vamos falar sobre o tema de hoje. A gente vai explicar um pouquinho aqui no Universo Tecnológico como funcionam os semáforos e os radares aqui da nossa cidade. Quem veio ao nosso estúdio hoje é o nosso diretor de trânsito aqui de Votuporanga, Wilson Silva. Wilson, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Muito obrigado. Vamos começar então, para o pessoal entender, hoje Votuporanga tem quantos semáforos instalados, num total? Votuporanga tem 28 semáforos instalados. São 28. E desses novos sistemas? Nós temos do sistema novo, nós temos 10 instalados, né, que é com contador regressivo, lâmpada de LED, então nós temos 10. E qual que é a diferença entre eles? Seria essa contagem agressiva ou o sistema é realmente diferente daquele modelo Não, antigo? o sistema ele é igual, certo? Apenas nós temos o contador regressivo, né, e as lâmpadas de LED. Que é a lâmpada incandescente, né? Se ela queimar, ela para o semáforo. A de LED ela vai queimando uma, né, paulatinamente. Ah, entendi. Então isso acaba beneficiando também o trânsito de veículos, né? Porque o semáforo ele não fica inutilizado totalmente. Entendi. E tem previsão, Wilson, de instalar novos semáforos, a troca desses semáforos pelo novo? Nós não temos uma previsão, um prazo fixo. Nós dependemos de algumas coisas para nós fazermos a substituição e até utilizarmos esses semáforos em outros locais. E como surgiu a ideia assim de mudar? Por exemplo, lá no Vilar foi a implantação, né? Eu acho que deve ter dado um pouquinho mais de dor de cabeça aí nesse planejamento, né? Deu trabalho. No Vilar foi feita a implantação, um estudo minucioso. Semáforo é um equipamento muito caro, você depende de recurso. Mas eu creio que deu certo, ficou bom, né? O pedestre tem a vez de atravessar, o motorista tem a vez de atravessar. Então, para o sistema de segurança ficou muito bom. Ficou bem melhor, né? E que a gente percebe, falando um pouco do Vilar, a gente até estava conversando antes do programa, às vezes dependendo de uma chuva forte, a gente está entrando numa época de chuva agora e de repente chuvas tivemos no verão. Aquele semáforo, de vez em quando, ele dá uma pane e deixa os motoristas meio perdidos. Por que isso acontece? O que nós temos que entender que o Vilar é um semáforo que mais aparece, onde as pessoas necessitam mais. Mas esse problema dá em todo semáforo. O que acontece, quando acaba a energia, o semáforo ele para de funcionar. Não tem como ele funcionar, então ele funciona à base de energia.
Se der uma oscilação na energia, a CPU do semáforo, o programa dele não consegue interpretar. Houve uma queda na energia, ele para de funcionar. Depois ele se reprograma. Às vezes a pessoa passa naquele horário, ele está se reprogramando, a pessoa acha que o semáforo está quebrado. Evidente que nós tivemos 2 problemas sérios, né, que queimou CPU, queimou placa de potência, queimou placa-mãe, queimou placa de sincronismo. Existe atualmente no mercado uma tecnologia nova que surgiu no final do ano, e São Paulo, que possui 6.000 semáforos, possui apenas um com essa tecnologia. O prefeito mandou que nós implantássemos nos 2 semáforos que existem no cruzamento do Vilar e nos 2 semáforos que estão sendo instalados no Antônio Augusto Paes, que é um no-break com uma autonomia de 4 horas. Se acabar a energia, o semáforo continuará funcionando por 4 horas, e se houver uma oscilação de energia, não vai atingir a CPU do semáforo e queimar, e nós ficarmos com um problema danado de trânsito naquele local. Bacana. Wilson, vamos ter que dar uma parada aqui na nossa conversa, porque chegou a hora do intervalo, mas você continua com a gente, né? Continuarei. Quem continua com a gente também é você, eu espero, porque no próximo bloco a gente vai falar um pouco também dos radares e continuar explicando um pouco dos semáforos. Nós voltamos em instantes. E nós retornamos aqui com o Universo Tecnológico. O nosso convidado de hoje é o Wilson Silva, ele que é diretor do Departamento de Trânsito de Votuporanga, e veio falar um pouco para a gente dos semáforos e radares aqui na nossa cidade. Tem novas tecnologias, bastante ideia bacana. O senhor falou alguns termos conhecidos do pessoal em casa de computador, que é a CPU, placas. Então esses novos semáforos ali, eles são basicamente um computador. Todos esses semáforos eles funcionam, eles têm uma gaveta que vai placa-mãe, placa de potência, placa de sincronismo, CPU. É como se fosse um computador. Ele é tão sensível quanto um computador. Só que ele está exposto, né, ao tempo, à ação do tempo. Ao sol. Ao sol tudo. Se bem que, né, nós temos uma caixa que nós procuramos blindar o máximo possível, mas é impossível você evitar a ação da água e do tempo, né, da intempérie. E implantando essa nova tecnologia, a gente citou um ponto que é bem conhecido, que é o Vilar, mas em todos os outros pontos da cidade foram instalados os semáforos. Pôde perceber que a tecnologia ajudou o trânsito de Votuporanga hoje, que tudo se entrou normal nos eixos, né? Sim, a tecnologia ajuda muito, né? E nós não podemos desprezá-la de forma nenhuma. Nós temos que evoluir, assim como a cidade evolui, cresce, né, dinamicamente, nós também temos que evoluir. Com certeza. Se alguém, a gente falou de problemas no semáforo. Se eu estou lá passando por uma rua, eu vi que o semáforo parou, algum problema aconteceu. Posso acionar o departamento de trânsito? O que eu tenho que fazer? Sim, deverá ser acionado o departamento de trânsito. Nós estamos também buscando uma tecnologia nova para que a gente consiga monitorar semáforos à distância do próprio departamento, mas aí requer um pouco de tempo para a gente chegar nesse ponto aí, nessa tecnologia de primeiro mundo, mas se Deus quiser nós vamos chegar. Mas toda vez que houver uma falha no semáforo, nós gostaríamos que as pessoas se avisassem, né? Através do telefone 3422-3042 do Departamento de Trânsito e o número que está afixado no próprio semáforo, né, no caso de uma pane. Olha, bacana, porque às vezes muita gente não sabe, passa ali, vê o problema e o problema continua, porque até chegar em vocês que aquilo aconteceu, né? Realmente é complicado. Um outro destaque na cidade são os radares, né, Wilson? Votuporanga não tinha os radares, a implantação deles foram feitos aí. Hoje Votuporanga tem quantos radares? Na realidade, nós temos 6 pontos, dos quais 4 são de radares e 2 não. 2 somente são lombadas educativas. E graças a Deus está indo bem também o radar e está funcionando a contento. E qual a diferença desde da lombada educativa com o radar para quem não entende em casa? Bom, tanto a lombada educativa quanto o radar, eles funcionam com sensores colocados no asfalto. Cada faixa de rolamento da via existe 2 sensores. Então, por onde a pessoa passar na faixa 1 ou na faixa 2, ele vai ser fotografado, né? Vai ser detectado pelo radar. A lombada eletrônica,
Nós temos duas lombadas eletrônicas, que é na João Gonçalves Leite e na Antônio Augusto Paes, sentido bairro centro, que elas são educativas, para orientar a pessoa a velocidade que ela está transitando na via, né? Então ela somente ela tem um dispositivo, né, que mostra a velocidade que o cidadão está transitando naquela via. Nós temos também outra lombada eletrônica, que essa sim possui radar, que é na Avenida Emílio Arroio Hernandes, né? E já que se trata de uma lombada, é evidente que a velocidade tem que ser menor, né? Então não adianta você colocar uma lombada e falar para o motorista passar 60 km por hora, que é onde existe um acúmulo de pessoas. Então, na lombada eletrônica 40 por hora, a única lombada eletrônica que nós temos que multa é a da Avenida do Cozubão. E esses radares é mais assim, como se eu digo, o motorista ele tem consciência ao dirigir. Não é porque tem um radar ali que só naquele trecho ele vai, né? Sim, na realidade o radar ele funciona como um fiscal, né? Então nós devemos respeitar o trânsito a todo momento, não só quando há uma fiscalização, como quando há um radar, quando há um agente de trânsito, um policial militar. Então nós temos que respeitar a todo momento. E essa questão da foto, às vezes sai a pessoa certinha dirigindo ali o carro. É um dispositivo do próprio aparelho, é como se fosse uma máquina fotográfica. Isso, todo radar fotográfico, já diz o nome, ele tem uma máquina fotográfica. Quando o veículo passa pelo sensor, então é acionada a máquina fotográfica e ela consegue fotografar a placa do veículo. Ah, bacana. Aí a pessoa vê lá e fala, opa, saiu certinho. E eles fotografam todos os carros, então? Eles fotografam todos os carros, na realidade, sabe? E aqueles que passam com a velocidade inferior à permitida, ele descarta essas fotos. Ah, bacana. É um sistema inteligente, então, É um sistema inteligente. E quais os benefícios, para quem ainda não entendeu, ou para quem é novo na cidade, que os radares podem trazer para a população, né? Nós gostaríamos de ter vários radares, mas o custo também é muito elevado de radar. Nos locais onde foram instalados radar, o índice de acidentes diminuiu 35%, que é muito bom. Nós temos mantendo o índice já de 2, 3 anos, né? E a quantidade de veículos, principalmente de motos, aumentando, né, muito na cidade. Bacana. E vocês têm acesso todo mês, o próprio aparelho, esse sistema, ele gera um relatório para vocês terem o controle ali, de multas, por exemplo. Né? Esse sistema de radar, ele todos os veículos que são multados, todos os veículos que passam, eles são transmitidos via online para a empresa que controla. Tá? E todo mês, todo dia, se nós quisermos, nós temos um relatório que a empresa emite para a gente. Ah, bacana, bacana. E a questão de multas, Wilson, o pessoal agora tem mais acostumado, tem respeitado o trânsito? Nós fizemos um comparativo do mês de dezembro com o mês mês de novembro com o mês de janeiro. Nós íamos fazer mês de fevereiro, mas é um mês atípico por causa do carnaval, então nós fizemos novembro e janeiro. Houve uma redução de 65% nas multas. Olha, super. Então o pessoal tomou mais consciência. Nós ficamos perto onde tem um radar, uma lombada eletrônica, mesmo não autuando, certo? A pessoa procura manter aquela velocidade indicada. E as velocidades hoje em Votuporanga, já que a gente está falando um pouco do trânsito, quais são? Olha, nós temos onde tem, como já foi dito, na lombada eletrônica, de 40 km por hora. Nós temos nas avenidas, né, Antônio Augusto Paes, João Gonçalves Leite, uma velocidade estabelecida de 60 km por hora. E nas ruas, Minas Gerais, onde existe outro radar, a velocidade foi aumentada de 40 para 50 km por hora. Bacana. Wilson, para a gente terminar a sua participação no nosso programa, que eu acho que foi muito interessante aqui para o pessoal, né? Se alguém tiver alguma dúvida quanto a alguma multa que recebeu, quanto ao sistema, próprio radar, às vezes passar e ver que tem alguma normalidade, como que pode entrar em contato com vocês? Algumas pessoas, eles às vezes ligam para a gente, eu passei lá na lombada eletrônica e marcou 70. Às vezes passa 2 veículos ao mesmo tempo e um pega o laço do outro alguma coisa, então o que acontece? O computador do aparelho, ele não interpreta nada, então ele soma as 2 velocidades e joga lá no visor. Mas só que ele não faz autuação. Ele reseta e ele reinicia. Ah, entendi. Então o pessoal pode ficar despreocupado. Pode ficar despreocupado, mas qualquer dúvida, Departamento de Trânsito 3422-3042 ou Rua Minas Gerais 3612. Wilson, muito obrigado pela sua participação, ter disponibilizado um tempo aqui para a gente. Nós é que agradecemos e obrigado por a gente poder esclarecer alguma coisa para a população. Muito bacana. E como você percebeu, os semáforos, os radares, uma nova tecnologia que tem sido destaque em Votuporanga.
Não sai daí, porque no próximo bloco quem vai participar aqui comigo é a Caroline Guzzo, que já está aqui no nosso estúdio com algumas notícias para vocês. E nós já estamos de volta para o último bloco do Universo Tecnológico. Quem esteve com a gente no primeiro bloco foi o Wilson Silva, ele que é diretor do Departamento de Trânsito de Votuporanga. Vocês já perceberam, a Carol já retornou aqui para participar com a gente, né, Carol? É isso aí. Hoje nós estamos muito chiques, né? A Carol vestindo Grife Boutique a partir de hoje e eu vestindo Grife New Menswear, né? Um abraço lá pro pessoal. Carol, quais as notícias de hoje? Vamos começar? Vamos lá, Wender. E hoje eu vou começar falando do Google Maps, que passou a integrar a vida de muitas pessoas que utilizam ferramentas quando vão viajar para algum lugar desconhecido. Pois bem, a empresa anunciou recentemente que vão incluir um recurso que terá como objetivo informar quanto tempo o motorista vai demorar para chegar ao destino, levando em consideração o tráfego em tempo real. Até agora, o que o sistema oferecia era um tempo estimado, mas com a novidade vai ser possível conhecer o histórico do tráfego, dependendo da hora, do dia e as estradas alternativas nas principais cidades. Olha, bacana, né, Carol? Muito legal, né? Vamos colocar que nem hoje a nossa rodovia Euclides da Cunha passando por muitas obras. A gente coloca no Google Maps atualmente, para me chegar até Fernandópolis, ele dá um tempo. Mas desconsiderando esse período de obras. Eu acho que isso é interessante para todo o território, E aí né? a gente não chega atrasado, né? No evento que a gente marcou, a gente sai um pouquinho Antes, programa de acordo com o Google Maps, que é muito utilizado hoje, atualmente. Eu já utilizei várias vezes para me chegar ao meu destino e agora tendo o tempo certo, bem melhor, Facilita, né? Acho que você também, para ir para Jales, tua cidade, com certeza. Dá uma né? olhadinha, ver quanto tempo vai demorar mais Chega ou menos. rápido, né? É. Vamos lá para a próxima, então? Vamos mais uma notícia? Vamos lá. E uma pesquisa internacional que foi divulgada no início de abril apontou que quase 60% das pessoas entrevistadas usaram a web para ver como estão as contas bancárias e outros ativos financeiros. As compras, que até comentamos há algum tempo atrás aqui no programa, não ficou muito atrás, já que 48% dos entrevistados já utilizaram o espaço virtual para comprar o que queriam. Outro destaque foi para quem procura emprego pela internet. 41% das pessoas entrevistadas disseram que já buscaram uma vaga no mercado de trabalho utilizando a web. Muito bacana, né? Interessante, né? A internet chegando e fazendo, já chegou e agora fazendo parte mais ainda da nossa vida, né? Exatamente. As pessoas agora procuram emprego pela internet, né? É interessante, né? É muito mais fácil. É aquele negócio, é tomar o cuidado, como a gente já abordou no nosso programa, com a segurança na hora de informar os dados, ver se realmente o site é confiável ou não, né? Mas a compra online, por exemplo, é um grande fator, né? Você já comprou produtos pela web. Só vem aumentando, né? Como a gente debateu e futuramente no nosso programa a gente vai falar também de empresas que trabalham no território online, então a gente vê que é um novo terreno, uma nova área, tanto para nós consumidores quanto para quem está se inserindo aí para ganhar o seu dinheiro, para procurar o seu emprego, né? E sempre inovando, né? A web, a internet, sempre... só coisas novas para nós, né? Com certeza. E trazendo coisas boas, Exato. né? Vamos para mais notícias, então? E a sensação dos tempos atuais quando se fala em internet móvel é o 3G. Mas o assunto também é destaque nas reclamações. Segundo divulgou o site UOL, a Anatel, o órgão responsável por fiscalizar as empresas de telefonia, já registrou diversas reclamações de pessoas que contratam o serviço e não conseguem o sinal 3G em locais que deveriam funcionar. No Brasil, já são mais de 47 milhões de acessos. Nossa, é muita coisa, Isso é um problema, né? A 3G mesmo. Eu posso falar porque já vi que muitos lugares realmente não funcionam. Mas eu acho que é essa fase de adaptação também. Eu prefiro acreditar que sim, porque é muito novo. 47 milhões, acho que milhões é muita gente, né? E acho que é tempo das empresas irem se adaptando
para conseguir atender. Realmente aqui na nossa cidade mesmo, já ouvi algumas reclamações que o 3G mesmo não pega, até em Rio Preto, que é uma cidade maior, tem locais, dizem alguns pontos que ela não pega. Mas é aquela questão, se você vai contratar o serviço, procurar às vezes na Anatel, ver o serviço, né? Conhecer se realmente para você, se para a tua área serve aquele produto ou não, né? Até que consiga atender a todos. A internet mesmo, há muitos anos atrás, era muito lenta, era muito demorada e hoje, como a gente já disse, facilita a nossa vida, né? Isso é interessante, né? Isso aí. Tem mais alguma coisa pra gente? Tem mais a última notícia. Então tá bom. Um estudante da Inglaterra resolveu criar um modelo de smartphones e tablets e outros dispositivos móveis para os deficientes visuais. A ideia é implantar indicações de braille no aparelho. Ainda não sabemos quando o produto deve chegar ao Brasil, mas já deixa todos nós muito animados, pensando que a tecnologia também acompanha ideias de inclusão social e de acessibilidade. Parabéns para este inglês e pela iniciativa, Eu acho, Wender? é super interessante. A gente fala tanto em acessibilidade, inclusão social, e já que a internet é um espaço democraticamente aberto a todos, nada mais justo do que adaptar para todos, para todo mundo, né? E é ampliar, né? Eu acho que todo mundo tem o direito de acessar a internet, todo mundo tem os seus direitos, Com né? certeza. Todos nós somos iguais, né, perante Sem a lei. dúvida. Então é uma forma de estar incluindo as pessoas com deficiência, né? Falando em direito, Carol, suas notícias muito importantes hoje pra gente, mas você acompanhou com a gente aqui do estúdio, falando sobre o trânsito hoje de Votuporanga, que conta com semáforos e radares inteligentes, né? A gente vai conferir agora no quadro como fazer, como que os motoristas de Votuporanga podem encontrar a localização, né, onde está cada radar em Votuporanga. Vamos conferir? Vamos lá. Então confira você também aí de casa. É só acessar o link www.votuporanga.sp.gov.br. Você vai em Cidadão, depois você vai em Fiscalização Eletrônica. Pronto, aqui nessa página você tem todos os pontos onde ficam as lombadas eletrônicas e os radares de Votuporanga. Quer saber mais? Acesse www.facebook.com/unitecnológico. Então tá aí mais uma dica interessante, assim como as notícias que a Carol trouxe pra gente. Uma super notícia um quadro interessante para você identificar onde estão os radares em Votuporanga. Mas sempre lembrando, não é porque tem radar ou local que não tem que você não deve dirigir conscientemente. Direção você tem que dirigir por você e pelos outros, né, Carol? A gente que dirige no trânsito sabe, né? Tem que ter atenção. Com certeza. Só registrando mais uma vez, agradecendo que a partir de hoje, quem veste a gente, deixa a gente mais elegante ainda, né, Carol? No caso da Carol é a Grife Boutique, que ela tá vestindo uma camisa interessante, uma marca bem conhecida, né, Carol? Budalina, né? Isso. E a calça morena rosa e os acessórios também da Grife Boutique. Muito interessante. A Grife Boutique fica ali na Rua Mato Grosso, esquina com a Rua Pernambuco. Se você não conhece ainda, pode ir lá, o atendimento das meninas lá, muito bacana, muito especial, né, Carol? E quem está me vestindo é a Grife Menswear. Lá é só roupa masculina, camisa, calça, tem cinto, tem boné, muita coisa interessante. Passe lá também. É na Rua Pernambuco, bem do lado da Grife Boutique, que é onde a Carol está começando a se vestir a partir de hoje. Quero agradecer a sua presença, que esteve mais uma vez com a gente nesse programa e dizer que você já sabe, 24 horas no ar na nossa fanpage, no www.facebook.com/unitecnológico. Lá tem fotos aqui da nossa gravação, tem foto do pessoal que trabalha com a gente. Registrando trabalha com a gente, quem está chegando hoje com a gente é a Jéssica, também do 7º período de jornalismo. Né, Bem-vinda, Jéssica. E você, a gente se encontra no nosso próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.